Muito news. Inocêncio de Brito, vale a pena aqui lembrar que é um expresso político do mediático caso que ficou conhecido na história política angolana contemporânea como o processo 15 mais 2. Então já temos aqui, como dizíamos, Inocêncio. Inocêncio, muito boa tarde. Olá, 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 Sebastião, boa noite já. Alô, Inocêncio, boa tarde. Olá, Sebastião, conseguem me ouvir? Alô, Conseguem me boa ouvir? tarde. Boa noite, Sebastião, consegue me ouvir? Sim, boa noite, sim. Seja muito Ok. bem-vindo ao nosso, ou seja, ao nosso portal hoje. É um dia que nós temos, na verdade, uma entrevista consigo, que acreditamos que será um tempo bem aproveitado aqui neste portal, o Django e o Chile News. Como passou o dia, Inocêncio de Brito? Olha, passei bem o dia, apesar de ser um dia bastante agitado, né, cansativo, mas foi um bom dia, sem grandes transtornos, e cá estamos então para contribuir com aquilo que é necessário para engrandecimento deste portal e aproveitar também dar os parabéns por essa iniciativa, porque não é muito fácil e eu tenho estado a acompanhar a dinâmica desde o início e sei que não tem sido fácil, então a materializar esse projeto para mim também é um motivo de felicidade e estamos aqui para contribuir para aquilo que for necessário dentro do nosso alcance também. Tá. Eu ouço com alguns cortes. Há aí um problema na internet, não sei o que é que se passa, não sei se é do meu lado. Eu acho que não. Seguindo, vai melhorar, vai melhorar. Pois, mas há uma questão, eu não consigo ver aqui a minha câmera. Vocês conseguem ver-me aí? Sim, eu consigo, estou a ver-te, estou a ver-te. Pois. Sim, estou a ver-te. Eu não. Inocêncio, na verdade, está ainda o Inocêncio a organizar-se ali, mas já está tudo. Não sei se já conseguiu ver a tua câmera, porque nós conseguimos aqui ver o Inocêncio de Brito. Conseguimos, sim, conseguimos. Ok, pronto. Eu tive com esse receio, pronto. Mas sem problema, se vocês conseguem ver, ou se calhar eu sairia num instante e voltava a entrar. Não, Devo mas aqui. eu consigo ver aqui o Inocêncio de Brito. Né, já roubamos aí 12 minutos, Tá bem, então tranquilo, vamos mesmo, sim. tranquilo, Inocêncio, tranquilo. eh, em primeiro lugar, nós gostaríamos aqui de saber quem é o Inocêncio, concretamente. Quem é o Inocêncio? Bom, Inocêncio de Brito é um cidadão angolano. Eu nasci no Kwanza Norte, mas tive uma passagem por conta dos conflitos também. Tive uma passagem por Malange, não é? Aliás, a minha família cruza-se entre Malange e Kwanza Norte e, portanto, por serem também províncias vizinhas,
Vivi a minha infância em Malange, no Kwanza Norte, e depois fui para Malange, e de Malange vim para Luanda, isto já em 99. Depois tive também uma passagem pelo Kwanza Sul, fiquei por lá 5 anos, até mais ou menos aos 18 anos, e depois instalei-me em Luanda a partir de 2005 e até agora. Portanto, tenho esta viagem, né? E também isto facilita-me porque consigo compreender mais ou menos as diversas culturas. Passei Malange, Luanda, Kwanza Sul, e também sabes que tivemos aí um périplo por várias províncias, e isso tem tentado ajudar a compreender aquilo que é o mosaico cultural que o nosso país oferece. Não é? Inocêncio, a minha mãe também nasceu em Malange, fez referência que a sua família estende-se do Kwanza Norte a Malange. Minha mãe também nasceu em Malange, apesar de ter raízes bienas, né? Ok, ok. Interessante, interessante. Ok, ok. Em termos de formação acadêmica, podemos aqui então ter alguma informação sobre aquilo que foi o percurso histórico eh, em termos de formação acadêmica do Inocêncio de Brito? Olha, eu fiz o ensino primário mesmo em Malange, porque no Kwanza Norte penso que fiquei até mais ou menos os 5, 6 anos e fui para Malange. Em Malange fiz o ensino primário até mais ou menos a terceira classe. E depois vim para Luanda, fiquei um ano, fiz a quarta classe, depois tive que repetir quando fui para o Kwanza Sul. De lá fiz até a oitava classe. Na altura ainda não havia a reforma da educação, e então o primeiro ciclo terminava na oitava classe. Depois vim para Luanda, fiz o ensino médio e na especialidade de Ciências Econômicas e Jurídicas. E depois, então, fui para a universidade. Na verdade, eu tive alguma dificuldade de escolher os cursos, porque eu achava que todo o conhecimento era interessante. Tive alguma dificuldade em escolher o curso que eu ia fazer na universidade, mas depois, pelas circunstâncias, acabei ficando com o curso de Economia, e então fiz a licenciatura na Universidade Católica de Angola. Portanto, é este o meu percurso acadêmico. Economista, a formação superior fez na área de economia, mas o que levou a escolher esta área então? Olha, Sebastião, o que levou-me a escolher essa área? Eu, quando estava no ensino médio, tive uma professora de economia e gostava muito das aulas de economia. Entretanto, para o meu curso de Ciências Físicas e Biológicas, era melhor que se fizesse, por exemplo, engenharia, medicina, cursos técnicos. Entretanto, quando fui para a Universidade Católica de Angola, inspirado por essa professora que eu já me referi, fui para o curso de engenharia e achei que não era aquilo que eu gostava, o que eu queria. E também na altura, aqui em Abono da Verdade, tinha algumas dificuldades em termos materiais, por exemplo, e a própria universidade na altura estava também com dificuldade do laboratório, penso eu, e isso desmotivou-me, e como já tinha esse bichinho, ou essa paixão pela economia, então motivou-me a trocar de curso na altura, porque eu fiz, de facto, o teste de admissão na universidade para o curso de engenharia e aprovei, mas depois acabei trocando mesmo para a economia e pronto, foi o que acabou ficando, né? Entretanto, também digo, eu sou apaixonado pela ciência e então, para mim, não é muito, desde que seja conhecimento, eu adoro portanto, provavelmente podia ter me dado bem também em engenharia, mas
não estou aquém das expectativas, ou não me arrependo também por ter escolhido o curso de economia. Portanto, estamos bem por aqui. Eu sei que também já estudou ciências da educação, né? Já, Engenharia, ciências da pois. educação e economia. Certo, o que acontece é que eu, depois do ensino médio, faço um curso básico de informática, não, de curso básico de pedagogia, e começo a dar aulas. Então, aquilo também criou uma paixão pelo ensino, dei aulas durante muito tempo, 13 anos. E então, quando eu depois tive um périplo pela Lunda Norte, fiquei por lá 2 anos e de facto estava a trabalhar, mas eu achei que precisava ocupar um pouquinho mais o meu tempo e na altura a única possibilidade de poder estudar era no curso de educação, que a Universidade de Luís Anconde, no município em que eu estava, só era possível estudar nessa área da educação. Então, fiz por aí também 3 anos para a educação, mas também foi uma experiência interessante. E então, pronto, também tem esse percurso naquilo que é o meu currículo, de facto. E obrigado por lembrar, Sebastião. Em termos de religião, Inocêncio, qual é a sua religião? Bom, essa é uma questão polêmica, Sebastião, porque eu tenho estado a dizer que tenho formação católica, ou formação e educação católica, né? Porque a minha família, os meus pais nasceram católicos, né? E eu fui batizado, penso que com 1 mês de idade. A Igreja Católica permite isto, e então não tive outra opção senão escolher crescer na Igreja Católica. E lá tive. A Igreja Católica tem uma dinâmica que é interessante. Existem as missas, que as outras igrejas chamam de cultos, mas a dinâmica na Igreja Católica ela chega a ser mais interativa, ela chega a ser mais intensa através dos grupos que existem. E então, dali eu passei a pertencer também ao movimento dos escuteiros, tanto pertencente à Associação dos Escuteiros de Angola. E pronto, acabei fazendo esse percurso também, cheguei até dirigente, né, e foi uma experiência, na verdade, o escutismo é para mim uma grande escola, das maiores escolas que eu já tive na vida, e até hoje eu devo parte daquilo que é a minha educação, da minha personalidade, à experiência que eu tive no escutismo, e com uma particularidade interessante que também está muito ligada àquilo que são as liberdades, a pluralidade de opinião e até de religião, no sentido de que o escutismo ele é ecumênico. Não é? Sendo ele ecumênico, qualquer pessoa de qualquer outra igreja pode pertencer ao escutismo, e isso foi interessante porque foi possível partilhar experiência com pessoas de outras religiões e conhecer várias visões e, portanto, amadurecer aquilo que é também a perspectiva de fé na altura e, no entanto, foi uma grande contribuição para aquilo que é também a nossa personalidade. Hoje, por diversas razões que eu penso que não adianta aflorar aqui, já não professo nenhuma religião, portanto, não estou também ativo no movimento escutista, mas continuamos firmes com os ideais, as orientações, os ensinamentos permanecem e têm estado também a nos guiar no percurso de vida que temos estado a ter até aqui. A minha oração é que o Inocêncio volte à igreja, né? Eu tenho estado a orar a favor disso e temos a certeza que no tempo de Deus, e até porque nós sabemos que há aquele adágio que diz que os bons filhos voltam sempre a casa, e biblicamente nós temos a história do filho pródigo que depois de ter abandonado a casa do pai, acabou depois de algum tempo voltar
permitam-me aqui a repetição ou a redundância, voltar à casa do Pai. Inocêncio, nós vamos olhar para uma outra área depois desta apresentação aqui de quem é realmente o Inocêncio. Nós sabemos que fez parte do caso dos 15 mais 2, um caso que, na verdade, nós sabemos, tornou-se mediático, e eu gostava aqui de questionar ao Inocêncio de Brito como acabou fazendo parte, ou seja, como entrou para, digamos aqui, o movimento que acabou por então terminar sendo conhecido como o processo 15 mais 12. Olha, Sebastião, é uma história interessante, porque eu tenho estado a dizer que não foi uma opção, não foi uma escolha, e penso que as circunstâncias acabaram nos empurrando por ali. Mas isso também tem parte ou tem origem naquilo que foi a minha educação, né? Pronto, eu tenho estado a considerar que na vida tive dois pais, né? Tive um biológico que infelizmente já não faz parte do mundo dos vivos, e tem um pai que me criou e que é o irmão do meu pai, tanto. E então eu tive sempre uma educação muito virada para aquilo que era o lado da verdade. Tanto o meu pai de criação, que é o irmão do meu pai, era já, na verdade, uma pessoa muito crítica, sobretudo em casa, e conseguia-se perceber a vertente que ele nos levava a amar a verdade. E então isto foi se cultivando dentro de mim. Mas depois, com o crescimento, também fomos tendo outras visões e acabei fazendo parte, né, do movimento hip-hop, né? Então, e no movimento hip-hop, sabes que existe essa perspectiva mais crítica, da crítica social e, sobretudo, da reivindicação e da contestação, tanto no movimento hip-hop e, sobretudo, a vertente rap, o estilo rap, usa a mensagem para exatamente despertar as consciências adormecidas e, sobretudo, em defesa, não é, das pessoas ou então dos povos oprimidos. Então, e portanto, com as várias inspirações entre MC com Cleva, Valete, Mona Diakid, Azagaia e outros, pronto, acabaram. Isso foi algo que foi se alimentando. Inicialmente, tinha ficado pela música, mas depois também, quando estava no Kwanzaa Sul, já tinha começado a fazer rap, mas o que se consumia lá era algo mais filtrado, né? Era o que no hip-hop se chama ou seja, no rap se chama de rap comercial, né? Que era mais ouvido lá, e então acabávamos ficando por ali. Depois que eu venho para Luanda, eu acabei descobrindo outros estilos de rap, e sobretudo o chamado underground, que é este rap mais duro, mais contestatário, mais ligado à consciência cívica, e, portanto, isso despertou esse interesse em mim, e também porque em Luanda, na altura, a pluralidade de informação era maior, não tínhamos ainda o Facebook, não? A internet era elitista praticamente, nem todos tinham acesso, mas então era possível ouvir mais rádios, além da Rádio Nacional, e era possível também ter contato com mais informações mesmo no cotidiano, na rua, e isso tudo fez com que eu então tivesse essa perspectiva de poder olhar para o lado social de forma mais séria. Entretanto, acontece que em 2011 houve a publicação, ou então o manifesto para
a primeira manifestação, passa a redundância, que poderia então pôr fim à longevidade da presidência ou então do consulado do presidente José Eduardo dos Santos. E essa manifestação foi convocada no dia 3 de março de 2011 e na altura eu não tive coragem de ir para lá, pronto, ouvi pela rádio, mas acontece que depois as pessoas que foram nessa manifestação acabaram sendo presas e depois foram soltas. A partir daí começa-se um movimento de contestação muito grande, até que penso que em setembro houve um outro grupo que sai à rua e este grupo vai para a prisão, vai a julgamento sumário e depois vão para a prisão. Penso que eram 20 pessoas, depois acabaram ficando 17, dentre eles o falecido Carbono, Mbanza Hanza, quem mais que eu possa me lembrar aqui, pronto, não consigo lembrar agora todos os nomes, já foi há algum tempo, mas eram 17 pessoas. E então, e ficamos, ok, para as pessoas foram presas, é possível que o movimento baixe. Pelo contrário, não. Houveram outras pessoas que começaram a solidarizar-se com essas pessoas que tinham sido presas, né? E então, naquela altura, isso tocou-me, se os outros estão presos, existem pessoas que estão a se solidarizar, e por que eu tenho que ficar indiferente? Então, em conjunto com um amigo, e fomos à primeira manifestação, penso que foi no dia 25 de setembro, se não me engano, e pronto, nesse dia correu bem. Não nos permitiram marchar por muito tempo. Começamos aí no Largo da Santana, paráramos mais ou menos nas imediações dos congolenses, não avançamos tanto. Eles pediam para a gente mudar de rota e não mudamos. E permanecemos aí até a manifestação terminar. Felizmente, naquele dia não houve violência e voltamos para casa. E desde ali o bichinho pegou e fui participando em outras manifestações. Em 2013 havia já praticamente uma decadência do movimento, na altura chamado movimento revolucionário, e eu comecei a desafastar-me. 2013, 2014, até que um amigo, o alemão Francisco, solicitou-me a fazer parte de um grupo do Facebook. E pronto, fomos interagindo, trocando ideia, fazendo avaliação do que correu bem, do que correu mal, em termos de contestação a partir de 2011, e discutíamos vários assuntos, até que chega então a ideia de Domingos da Cruz de propor uma formação em que se criasse um plano estratégico para poder reorientar a luta que na altura era levada, no sentido de pôr fim à ditadura de José Eduardo dos Santos na altura e impedir uma outra ditadura. E então, esse livro, que é baseado no livro de Shane Sharp, o livro de Shane Sharp é Da Ditadura para a Democracia, e o de Domingos da Cruz era como destruir o ditador, Derrubar a ditadura, sim. como derrubar a ditadura e evitar uma nova ditadura, filosofia política para a libertação de Angola. Então, fomos fazendo a discussão desse livro e foi que, penso que na 13ª sessão, se não me engano, 13ª, não, eu penso que foi pouco menos disso, penso que foi na 10ª ou na 8ª. Fomos então surpreendidos pelo SIC, na altura era a DINIC. Isso já em 2015. Isso já em 2015, com certeza. 2015. E sim, esse grupo era composto, na verdade, por vários organismos da segurança do Estado, e então fomos surpreendidos, disseram-nos que estávamos a ser presos, porque de facto estávamos aí a cometer qualquer coisa, éramos suspeitos de qualquer coisa, que eles não explicaram o que era. E pensamos que, na altura, que fosse uma brincadeira, porque também na altura havia aquela brincadeira de vocês, por exemplo, vão contestar, vão fazer uma manifestação, a polícia prende, depois vos larga e pronto, era essas brincadeiras. Pensamos que era mais uma dessas brincadeiras da polícia, mas com o passar das horas no dia,
fomos vendo que a coisa era de facto muito séria, porque levaram-nos para casa. Primeiro fomos à URP, Mas, tiramos as impressões sim, digitais. Sim, sim. Pois, então, sim, está à vontade, está à vontade. Sim. levaram-nos para casa e estávamos acompanhados na altura, cada uma das pessoas presas, com 5 viaturas completamente armadas, e então Mas tivemos que vamos falar depois vamos falar depois desse deste episódio, ok? processo Sim. todo, desde o momento sim, deste episódio todo, desde o momento da detenção. Mas, Inocêncio, leva-nos para o ano de 2015, quando as forças de defesa e segurança chegaram. Concretamente, o que é que vocês estavam a fazer aí? Era já no princípio da formação, no final? Era um momento de diversão? Já tinham feito a vossa formação? Como é que aconteceu? Não, Sebastião, a formação era, pronto, na verdade, um debate, né, para a criação do plano estratégico. Estava a decorrer. Eu me lembro que terei faltado umas 2 vezes, e a última vez que faltei, penso que foi para um casamento no Panza Sul. E quando voltei, o sábado seguinte, eu tinha a obrigação moral de não faltar, foi quando aconteceu a detenção. Mas o que é que estávamos a fazer? Na verdade, estávamos como já me referi, a avaliar aquilo que foi o percurso de luta entre 2011 a 2015, o que é que tinha corrido mal, o que tinha corrido bem e como é que podíamos reestruturar a luta, porque, como eu disse há pouco tempo, as coisas já começavam a afrouxar, né? E então havia necessidade de reestruturação da luta, no sentido de dar um novo dinamismo, e, portanto, o Domingos da Cruz trouxe essa ideia com a partilha do livro que ele estava a preparar, baseado no livro de Gene Sharp. Então, estávamos a estudar o livro, praticamente, de Domingos da Cruz, e ver quais são os elementos que a gente podia aproveitar para agregar naquilo que era uma luta que já tinha começado em 2011. Portanto, foi isso. E nós, pronto, obviamente que tínhamos lá agentes da segurança, né, informantes, que acabaram praticamente levando a informação, e provavelmente isso terá despertado a atenção do Estado para um suposto perigo para a governação deles, né? Então, não havia nada demais, e não era o golpe de Estado, tal como eles estavam a dizer que era um incremento na luta que já era feita, não havia nada de anormal. Provavelmente o que lhes terá amedrontado é o facto de haverem novos rostos, a quererem tomar aquilo e a se estudar, a sistematizar a coisa com alguma cientificidade, e também porque o livro de Gene Sharp já tinha tido histórico, né, de poder fazer parte das lutas de outros países, na Tunísia, por exemplo, no Egito, e então eles perceberam isso como sendo um perigo na altura, que podia também derrubar a ditadura vigente, e, portanto, tiveram que tomar, então, medidas de contenção e poderem quebrar o ritmo, não é? E, portanto, foi o que aconteceu. Ok. Inocêncio, mas quando as forças de defesa e segurança chegam, e fez aqui menção que ao longo do percurso do local onde vocês estavam em que município? Estavam numa sala? Estavam debaixo de uma árvore? Na casa de alguém? Pode Estávamos. aqui, de facto, Não, aquilo foi no município da Vila Alice, na livraria Chiazelli, e um espaço, né, de formação, e o espaço era do professor Alberto Neto, não é? E, portanto, para quem não conhece o professor Alberto Alberto Neto Neto, Kiambata? exatamente, Será que é o tio da deputada Miaela Weba?
tio da deputada Mihaela Weba, e terceiro mais votado nas eleições de 1992, né? Portanto, foi alguém com uma história, tanto ele já fez parte do E não sei MPLA, se qual depois saiu. sim, Sim, sim. sim, faz favor. Mas eu não sei se qual foi a Eu fiquei sem perceber a questão, agora vossa primeira voltaste a... reação, vocês ao verem, sim, Não, Sebastião, foi uma reação, vá lá, não foi uma reação unânime, né? Pronto, as pessoas, cada um reagiu da sua maneira, uns com mais pânico, outros vendo aquilo que se calhar como se fosse uma brincadeira, e portanto tivemos reações diferentes. Eu posso falar da minha, tanto era, para mim era uma incerteza de que estava a acontecer, se realmente eu não percebi, eu não conseguia ver aquilo como sendo algo sério, que realmente era algo que eles quisessem levar avante, não é? Portanto, na altura, eles apontaram-nos armas à cabeça. Entretanto, nenhum de nós, por exemplo, tentou fugir da sala ou tentou gritar, qualquer coisa que fosse parecida. Ninguém fez nada disso, olhamos para aquilo, porque é algo que você não espera, estás a ver, Sebastião? Você não está à espera que diante de um debate surja a polícia simplesmente e te aponte armas à cabeça e que estás detido ou preso. É algo que estamos habituados a ver, se calhar, nos filmes, mas na ficção. Entretanto, aquilo ao acontecer na vida real só podia ser visto como sendo mais uma brincadeira, né, que estava a acontecer. Mas, como disse, ao longo do período, depois fomos vendo que não era bem assim, eles estavam, de facto, a levar aquilo muito sério. Porque mesmo nos dias seguintes, nós tivemos sempre a expectativa de que, não, se calhar daqui mais um dia, daqui mais 2 dias, eles vão nos soltar, porque não se conseguia ver matéria para, de facto, eles tomarem aquela atitude, não é? Então, prontos, foi basicamente isto. e não sei se a reação, e me parece aqui que vocês tiveram uma reação muito passiva, ou então, sim, é isso, podemos aqui considerar. Será que terá sido influenciada também por aquilo que vocês já tinham estudado sobre as teorias de Gent Sharp aí no seu livro? Terá influenciado na reação primária que vocês tiveram quando foram surpreendidos pelas forças de defesa e segurança? Não era pelas técnicas que estávamos a estudar, provavelmente pela experiência, né? Porque, pronto, muitos dos que estavam na sala já tinham Mas se refere à história experiência de que das manifestações, ou das seja, das manifestações. Sim, manifestações que sim, vocês já fizeram parte, em que a polícia claro, 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 claro. deteve e depois de alguns minutos, em alguns casos, alguns Sim, dias, sim, sim. então Exatamente, devolvia a liberdade exatamente. às pessoas que eram detidas. Sim, Ok. sim, exatamente, E porque, depois da detenção, aí começa exatamente o episódio. O que é que acontece depois da detenção? Aí. olha, depois da detenção, ficamos uma semana em esquadras, separados, né? Cada um separado. Eu estive no quilômetro 12 e então, pronto, ficamos uma semana e depois de uma semana fomos ouvidos por um procurador, né? Cada um foi ouvido e Não, mas depois de antes sermos falou, fez menção aqui que foi levado a casa, foi levado a casa e não sei, tirou dígitos, não sei se isso aconteceu em ok. casa Não, ou numa esquadra, sim. depois do local, nós fomos dirigidos à URP e lá, porque quando saímos do local, ainda fomos carregados, por exemplo, eles tinham muitos carros, mas pelo menos num carro podia ter aí 3 a 4 pessoas, não é? E fomos dirigidos para a URP. Depois de chegarmos à URP, cada um foi conduzido por um destacamento, constituído por 5 viaturas completamente armadas. E cada um foi dirigido para a sua casa para poderem fazer vistoria.
E eu digo, quando eu estava a ser levado para casa, eu entendi que aquilo tinha de ser uma brincadeira. E na altura, Sebastião, havia uma moda em que a polícia prendia os manifestantes e chamávamos aquilo até de passeio policial, né? Prendia os manifestantes e depois eles levavam mesmo para casa, para meus senhores, não manifestem mais, fiquem nas vossas casas. Era nesse período. E eu pensei, não, epá, estão mais num passeio policial, não é? E tanto é que eu pensei Policial. assim. Sim, 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 sim. Então eu pensei assim, não, Sebastião, epá, se é um passeio policial, não adianta chegar em minha casa. Vamos chegar aqui próximo e vou dizer que não, a minha casa já é aqui próximo, podem me deixar e eu vou me embora. E o curioso é que descemos antes da minha casa e eles não queriam me largar, queriam mesmo chegar em casa. Sepa, mas já estou no bairro, podem. Nós temos que chegar em sua casa. Tens que mostrar. Sepa, então. E aí comecei a ver que a coisa era de facto diferente e séria. E aí tive que dizer: não, meus senhores, a minha casa não é aqui. Se realmente vocês querem chegar em minha casa, não é aqui. Epá, e aí eles ficaram furiosos, pensaram que eu estava a mentir para eles e ameaçaram, epá, tu tens que dizer onde é que é a tua casa, senão vamos cortar a cabeça e tal, essa coisa toda. Mas pronto, eu não estava assim também tão preocupado porque realmente não havia razão para aquela brutalidade toda, nem verbal, nem física. E então, daí nos dirigimos até em casa, e fizeram a vistoria da casa, tiraram os computadores e alguns livros, penso, se não estou em erro. O telefone já estava com eles na altura, no local eles recolheram tudo. E então, dali, disseram, ok, agora vamos voltar. Epá, mas como assim? Já estou em casa. Não, agora temos que voltar. E o meu pai estava nas proximidades na altura, ligamos para o meu pai e ele apareceu, e ele ficou apavorado e a pedir que não me levassem e pronto, mas não foi possível, obviamente. E então fomos conduzidos novamente para a URP. E aí é que tiramos as fotografias, as impressões digitais e tudo mais. Depois dali eu vim, como disse, na esquadra do quilômetro 12, em Viana, e pronto, por onde fiquei até uma semana, e depois de uma semana, então, confirmou-se a prisão. Até naquele momento era uma detenção, mas depois de ser ouvido pelo procurador, confirmou-se de facto a prisão. E então foi transferido para Calomboloca, no dia 27 de julho de E 2015. na sua fala, há bem pouco tempo, fez referência que levou a polícia para uma residência que não era, ou seja, numa localidade que não era exatamente a sua residência. Claro que, mas tinha noção do que estava a fazer, porque nós sabemos que não é normal, na verdade, mentir qualquer dado às forças de defesa e segurança, né? E estamos a falar exatamente da Polícia Nacional. Tinha noção do que estava a fazer e por que tomou essa decisão de não indicar no primeiro momento a sua residência, só depois da insistência das forças de defesa e segurança? Sim, porque eu pensei, como disse, que era um passeio policial e estava na moda naquela altura ter os passeios Não policiais. era uma ideia de enganar as forças de defesa e segurança, não. Não era Só posso a saber, ideia de enganá-los, porque eu pensei que eles me levariam e simplesmente pá, diziam, pá, pronto, já estás na tua localidade, vai-te embora. Porque é o que estava, como E, disse na altura, é o que acontecia, não é? E então, só quando eles insistiam que tínhamos mesmo que chegar em casa, aí é que tive noção que, afinal, de facto, a coisa era mais séria do que eu estava a imaginar, né? Porque, da forma como as coisas estavam a acontecer, como disse, parecia uma brincadeira mesmo, né? Parecia uma brincadeira. Então, pronto, eu não levei, inicialmente não levei a sério aquilo. Só a partir daquele momento que eles disseram que tinham que chegar a casa e que eu
passei a encarar que, de facto, aqui existe algo a mais do que eu estou a imaginar, né? Então, foi Eu, por essa a acaso, razão. já li o livro do Cedric, onde fala exatamente do aparato policial que cada detento tinha, ou seja, tinha à sua volta, Uhum. e Inocêncio fez também aqui referência. Inocêncio, esse número de elementos das forças da ordem e segurança ah, não chamou-lhe a atenção da gravidade da situação em que estavam envolvidos, já no primeiro momento, porque disse que só tomou consciência quando foi levado a casa e depois de casa recolhido para a esquadra policial. Então, esta presença policial, este contingente muito elevado que cada um de vocês teve acesso, não é? Entre aspas, ou o privilégio de ter, entre aspas, não chamou-lhe a atenção já desde o início? Não chamou, é que era muita incerteza, Sebastião. Era muita incerteza porque, como disse, assim, olhando para as motivações, tu não estavas a encontrar razão para que você fosse detido ou preso naquele momento. Tu não tinhas essa razão. E então, obviamente, o que veio à mente é que havia uma desconfiança qualquer e eles queriam impedir com que nós continuássemos com aquelas reuniões e, de forma simpática, querem nos tirar dali e cada um ir à sua casa, né? Tanto era muito difícil passar na cabeça de que o que você está a fazer ali é de facto um crime, não é? E se você não tem crime nenhum, não tens que ser preso ou detido. E então eu não estava a encontrar razão para isso, e por isso é que, mesmo tendo o contingente da polícia, eu não estava a acreditar que de facto seria preso. Porque, e ainda mais, mesmo quando eu cheguei a casa, e pronto, e eu estava sempre a ver com alguma surpresa, uma estranheza, toda, toda a pressão que eles faziam a de chegar a casa, de abrir a porta, a vistoria, e no último momento, quando de facto disseram que agora temos que voltar, e voltar juntos. Pronto, aí tive a certeza que, pronto, de facto, era algo muito sério mesmo. Porque, Sebastião, como disse, era normal naquele período, eles faziam isso. Pegavam-te e levavam-te à tua casa e deixavam-te lá. E pronto. E pronto, pensei que era mais um desses dias. Mas quando disseram que não era para ficar em casa, que eu estava de facto a ser detido, aí a coisa tornou-se mais séria. Mas ainda assim, cada dia que passava, alimentava a esperança de que dentro de 1, 2 dias iríamos ser soltos, né? Porque também depois ficamos fechados, não estávamos a ver as notícias, o que é que nos estavam a acusar. Tanto vocês cá fora tinham muito mais informação do que nós, do que é que estávamos a ser acusados, e provavelmente vocês tinham noção maior do que nós da gravidade da acusação e portanto, para nós, há coisas que depois nos apercebiam com a visita dos familiares ou dos agentes da polícia, ou então dos serviços prisionais que cuidavam de nós. Por exemplo, o nome 15 mais 2, 15, nós já percebemos na cela, os 15, mas quem são os 15? Depois apercebemos que somos nós, os 15. Afinal somos os 15, lá fora os 15. Nós não tínhamos noção das coisas, não é? Então era um completo fechamento e de facto foi isso. E tanto é que só com o pronunciamento, por exemplo, eu penso que foi na véspera do 27 de maio, em que o presidente José Eduardo Santos se pronuncia, em que compara, de facto, não, aquilo foi em julho, não, fomos detidos em junho, o presidente se pronuncia mais ou menos em agosto, e ele faz a comparação com o 27 de maio. Aí ficamos a saber que, de facto, ficaríamos
muito tempo e que a acusação era de facto gravosa. Portanto, nós lá atrás das grades continuávamos a ver aquilo como uma brincadeira, não é? Apesar da informação que era veiculada aqui fora. Só quando o tempo foi passando, quando fomos recebendo mais informações, é que nos apercebemos que, de facto, eles estavam a levar aquilo de forma muito séria, né? Então, foi essa situação. Inocêncio, ainda se lembra das palavras que o procurador dirigiu para o Inocêncio no primeiro contacto, isso depois deste percurso que fizeram, do local onde vocês estavam, na Vila Alice, foram a casa, à esquadra e depois acredito que resta saber se foi no mesmo dia ou no dia seguinte que vocês tiveram contato com o procurador, mas se lembra do que o procurador disse neste primeiro contacto? Sim, 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 sim. Eu me lembro, na verdade, foi depois de 4 dias de detenção, e lá ele falou da acusação, que estávamos a ser acusados, que nós tentamos contra a vida do presidente José Eduardo dos Santos e essas coisas todas. E pronto, ele perguntava, mas também foi uma audição muito simpática, não é? Apesar da gravidade das acusações, foi uma audição muito simpática e parecia essa entrevista que estamos até aqui agora, e não me passava pela cabeça de que com aquela atitude do procurador, apesar da gravidade das acusações, fosse algo sério, pensei. E também, apesar das acusações, a pessoa às vezes quer olhar na justiça como, de facto, um órgão, um setor que funciona, né? Que funciona. E nesse âmbito, tu ficas a pensar, ok, as acusações são essas, mas não sendo verdade, e eles estando a fazer uma investigação de facto séria, obviamente chegarão à conclusão de que não há nada de errado do que estávamos a fazer. Entretanto, o contexto é de autoritarismo e, obviamente, isso ia para além da legalidade, para além do fórum jurídico, mas sim nas interpretações políticas e naquilo que o poder representava para quem estava no poder na altura, não é? Portanto, é isso que contava e não essencialmente os fatos em si. Tanto é que eles tiveram que inventar, né? Inventar coisas, inventar provas e muitas vezes caírem ao ridículo pelo facto de ser muito difícil sustentar uma acusação que não é verdadeira, né? E pior ainda quando isto vem do próprio Estado, que devia ser o garante da legalidade, né? Então, bom, neste âmbito, sim. Por isso é que você nota que mesmo o próprio julgamento, nós nunca levamos a sério o julgamento. Nunca levamos porque as acusações não tinham peso nenhum. Sim. Vamos depois falar sobre o julgamento. Okay. Eu ainda volto ao primeiro contato com o procurador. Nesta altura, o procurador já informou-lhe do crime que estava a ser acusado? Ele não informou diretamente, mas ia fazendo perguntas que para ele perceber de facto se o que estava na acusação era verdade ou não. Por exemplo, mas eram questões do tipo, ok, onde é que você se conheceu com Domingos da Cruz, o que é que vocês estavam fazendo naquela sala, e se acompanhou o julgamento, você vê que são perguntas bastante ridículas, né? Por que estavam a ler o livro? Porque são perguntas bastante mesquinhas, não é? Por que eu leio um livro? Não é? Por que você estava naquele debate? Onde é que se conheceu com Nito Alves? Alguma vez já telefonou para o Domingos da Cruz? Coisas dessa natureza. Realmente vocês tinham um plano de dar fim à vida do presidente da República? Coisas que você nota que não tem cabimento, não tem sentido nenhum e que não podem ser, de facto, coisas sérias, não é? Então, sim, havia, mas a leviandade com que ele
fazia as perguntas, não era determinante para a intenção que eles estavam a planear para nós, não é? Então, eles queriam colher coisas que, de facto, combinassem com uma visão mais de conservação de poder, praticamente, e não essencialmente porque os factos que eles tinham levantado fossem verdade, né? Porque tudo que estávamos a fazer era no âmbito da liberdade de expressão e também de associação, e nada disso Já temos constitui ela de volta. Sim. um crime. Sim, Sebastião? Eu dizia que o sinal havíamos perdido o sinal e então, consequentemente, também o Inocêncio. Ok. O que é que ficou retido? Inocêncio, explica-me alguma coisa. Podes aqui explicar alguma. Agora não consigo Interrogatório ouvir. que o procurador foi fazendo. Tu tiveste também aí uma paragem, Sebastião, e eu não consegui ouvir. Sim, mas eu acabei, a questão que eu fiz antes dessa paragem era, este interrogatório foi isolado ou individualmente ou de forma coletiva? Vocês todos estavam aí ou de forma Não, individual? nós estávamos separados, Coletiva? Sebastião. Estávamos separados. Cada um Separados. estava na sua cela e, portanto, foi ouvido de forma singular. Então, este interrogatório aconteceu na cela? Sim. Quer dizer, na cela não, né? Tínhamos que tirar da cela para ir numa sala, mas dentro da esquadra e, portanto, ocorreu esse interrogatório, o primeiro interrogatório. Depois houve um segundo interrogatório, quando eu já estava em Calomboloca, portanto, saí de Calomboloca para Luanda ou Viana, sim, para Luanda, né? Portanto, Catete, Calomboloca depois de Catete. Então, mas depois regressei para Calomboloca e o terceiro interrogatório foi em face do julgamento, já no tribunal, né? Mas este primeiro foi na esquadra ainda. E como foi a sua vivência depois da transferência para o estabelecimento prisional de Calombo? Como foi o seu primeiro dia ali naquele estabelecimento prisional? Esteve numa Difícil, cela muito difícil. coletiva? Sim. Na verdade, desde o primeiro momento, nós sempre tivemos separados, cada um sozinho, né? Excepto um ou outro, havia algumas exceções que eu não consigo precisar aqui, mas estávamos sempre separados. E quando fomos para Calomboloca, também cada um tinha de estar separado. Só que em Calomboloca era mais complicado, porque tu estavas numa cela em que, até chegar a cela propriamente dita, que era mais ou menos de 1,5 metros quadrado, e com fraca iluminação e nauseabunda, sem condições para poderes, por exemplo, para poder descansar. Tu tinhas, até chegar nessa cela, tu tinhas mais ou menos 4 a 5 portas, não é? Portanto, tu estavas completamente trancado e sozinho. Foi mais difícil, e porque na esquadra o pessoal já conhecia, conseguia ir visitar. A comandante também era uma pessoa muito simpática e, de alguma forma, você notava que se sensibilizava com o assunto pelas informações que eu via, pelo contato que íamos tendo. Com a mudança em Calomboloca, tudo começou do zero, não é? Pronto, tudo começou do zero, e era como se fosse o primeiro dia a ser detido, uma nova forma de adaptação tinha que ser criada. E, na verdade, durante o percurso todo da prisão foi isso, é que tu não estavas só num lugar, né?
ficavas, por exemplo, um mês num sítio, depois trocavam-te, porque eles sabiam qual é a pressão psicológica que isso criava em si, e também te desestabilizava e você não conseguia, emocionalmente, tu não conseguias gerir, tinhas mais dificuldade de gerir a situação, e a intenção era clara, criar desgaste psicológico, tortura psicológica, não só a nós, como também aos familiares, porque volta e meia eles vão num sítio, pronto, não, já não está ali, mudou-se. A chave não está, não conseguimos ver a chave, ficavam aí à procura, 1, 2 horas, tanto revistas, né, aos familiares, e tudo isso era para criar desgaste emocional, tanto a nós como aos familiares, e também para, sobretudo, criar aquele sentimento nos familiares, olha o que estás a nos fazer passar, estás a nos fazer sofrer, e você ter esse sentimento de culpa, né? Portanto, foi um processo muito bem arquitetado na lógica autoritária, né? E, enfim, prontos, mas não tínhamos outra hipótese senão suportar a situação, não é? Não tínhamos. Mas foi de facto muito difícil. Mas em algum momento fez agora referência que esta suposta pressão psicológica que estavam a fazer sobre vocês visava também, de certa forma, atingir os familiares. Mas em algum momento sentiu essa reação por parte da família que achava que vocês, ou seja, no caso Inocêncio, colocou a família numa situação bastante delicada? Claro, claro. E era natural que assim fosse, não é? Era natural que assim fosse, e tu conseguias notar o desgaste, né, dos familiares, do pai, da mãe. Tanto é que eu, falar no princípio, eu pensei, o pessoal provavelmente não vai querer se envolver nisso, né? Comigo foi o contrário, senti muita solidariedade dos meus familiares, apesar dessa situação, apesar de não é algo que qualquer família deseja para o seu parente, mas havia muita solidariedade, senti muita solidariedade, mas havia companheiros em que os familiares desafastaram-se, não é? E, ele que arranjou o problema, ele que se aguente. E eles sabem que isto pesa muito a nível emocional para nós, e era, ao fim e ao cabo, era criar um sentimento de arrependimento, no sentido de evitar que quando tu saísses da prisão não voltasses a ser a mesma pessoa, não é? E num dos segundos interrogatórios, portanto foi o primeiro e o segundo interrogatório foram, como disse, eu notei que havia muita simpatia dos procuradores, e foi uma entrevista eu considerei aquilo uma entrevista, não propriamente um interrogatório, mas já no segundo interrogatório, na segunda audição, depois de uma conversa bem guiada com o procurador, no final das contas, ou na última pergunta, ele questiona se eu de facto estava arrependido. E quando eu disse que não, aquilo levantou a fúria do procurador, né? Ele ficou completamente passado, né? Nós estávamos a conversar como se fôssemos amigos, mas naquele momento ele tornou-se inimigo. Aí disse, então, assim não dá, e quer dizer que se eu te soltar, você... E eles também tinham criado nesse dia um ambiente como se fossem me soltar naquele dia, e quando eu respondi dessa maneira, epá, é como se estivesse a me dizer, ok, eu ia te soltar hoje, mas mudei de ideia, já que você não se arrepende, eu não te solto mais. Então, tu consegues ver que todo esse processo era para, no final, buscar um arrependimento da nossa parte, nos vergarmos, não é? Tanto essa era a vitória que eles estavam à espera da nossa parte, infelizmente. As condições no estabelecimento prisional, em termos no dormitório ali, cama, colchão, vocês tinham acesso a isso, alimentação, tinham também direito a banhos. Como é que eram as condições aí?
Precária, bastante precárias. No, pronto, no primeiro dia, quando na esquadra, foi complicado, porque nem colchão havia. Ainda encontrei presos comuns no primeiro dia, e pronto, conversamos bastante e tal, as situações de lá. E depois, no dia seguinte, mudaram, fiquei sozinho. E daí houve uma situação caricata quando. Porque eu primeiro fui numa esquadra e depois mudei para outra, aqui no quilômetro 12. O que acontece? Eles depois não tinham condições, como não tinham condições, então eles tiraram. A comandante tirou o colchão da caserna do pessoal, né? do oficial Dias, naquele dia, para me E deu, entregar. entregou a ti? Entregou-me a mim e arranjou pronto, lençóis. Eu soube que os outros, depois que saíram da URP, já foram acompanhados com colchões que estavam já preparados, mas no meu caso não foi assim, não havia, e ela teve que arranjar. E então o oficial Diana ficou tão chateado porque supostamente estava-se a dar mais importância ao presidiário do que propriamente ao funcionário, ao oficial, né, da polícia oficial. Mas eu não sei se. Mas fez referência de que as condições eram péssimas, mas, aliás, em muitas histórias que eu fui lendo também, Não, não, não. aí aquilo que foi comentário Eu estou a falar na de um altura primeiro é que momento, Sebastião. vocês tinham as melhores condições em relação aos demais prisioneiros. Não, sim, sim. Eu estou a falar de um primeiro momento, mas Ah, depois ok. fomos para Calomboloca. E para Calomboloca, o primeiro dia, eu pelo menos dormi 3 dias num, num betão, sem colchão mesmo. Né? Havia lá cama no betão. E depois trouxeram um colchão fino que depois fomos nos aguentando. E só mais tarde, quando as informações foram para fora de que as condições não eram boas de dormitório e também não estávamos a ter o banho de sol, e quando tivemos a primeira visita penso que do grupo parlamentar da UNITA e depois da Casa CE, é que eles mudaram as condições, trouxeram colchões novos, puseram um mosquiteiro que não havia, e pronto, e aí supostamente as condições melhoraram, não é? Mas foi depois dessa pressão. Mas os primeiros dias, de facto, foram muito difíceis, e eles foram mudando de tratamento, foram nos dando um tratamento diferente à medida que o caso foi ganhando repercussão fora, né? E então eles tinham essa preocupação porque havia o discurso da violação dos direitos humanos, e então eles ficaram preocupados com isso, né? Mas não era a intenção deles tratarem-nos bem, né? Não era isso. E pronto. 32 anos é muito, era a tese também defendida pelos ativistas naquela altura, naquela época, e influenciados pelos acontecimentos da África, ou seja, falamos aqui, influenciados também pelos acontecimentos da África branca, lembrando, e fez referência no início que mesmo a manifestação de 11 de março, é isso, né? 11 de março, Sim, também sim. tinha sido influenciada pelos acontecimentos da África branca. Mas a tese que se defendia nesta época é 32 anos, é muito, e era uma referência ao tempo que o presidente José Eduardo dos Santos estava a governar o país. E sabemos que também dentro desta governação encontramos aqui o contexto de guerra e na verdade, a paz só chegou em 2012. Então, era esta a tese. Vocês tinham muita convicção e queriam defender essa tese até as últimas consequências. Sim, sim. 32, de facto, era muito, né? Porque, bom, o tempo tinha passado, e depois nós conseguíamos notar que não havia mudanças. Sebastião, eu peço desculpas, vou só pegar um copo d'água, já volto.
Tá à vontade, está à vontade, está à vontade. Estamos em conversa com Inocêncio de Brito. Inocêncio de Brito é um ex-preso político do processo que ficou conhecido como 15 mais 2. Entretanto, é o nosso convidado hoje para este programa do Ondjango e o Chile News. Já dissemos que nós somos a voz dos sem voz e estamos aqui porque o nosso grande objetivo é promover a liberdade de expressão e da imprensa. Temos estado a apelar aos nossos amigos que querem ver este projeto a crescer, a apoiarem este projeto com tudo aquilo que for necessário. Estamos a nos referir também de apoio financeiro, aqueles nossos amigos que querem ver este projeto crescer, então que possam de facto ajudar-nos também para que nós possamos cada vez mais melhorar. Novamente, Inocêncio de Brito, eu fiz uma questão que a tese era 32 anos é muito, mas sabemos que José Eduardo dos Santos não governou em situações muito favoráveis durante esses 32 anos, porque o país, ou seja, durante mais de 20 anos, ficou mergulhado num conflito armado. Sim, sim, sim. Não, obviamente que essa história de que o conflito armado influenciou a longevidade, portanto, não podia se cobrar muito do presidente Eduardo Santos, era muito conveniente, né? Porque, se bem nos lembramos, o presidente José Eduardo Santos já queria deixar o poder em 2021. Em 2021, anunciou que não iria mais candidatar-se. Significa essencialmente que ele, na altura, tinha percebido que já tinha cumprido a sua missão e que era o momento de deixar espaço e o legado para uma outra pessoa. Então, surpreende que em 2011, quando se levanta essa tese, começa-se novamente a apontar a questão da guerra. Portanto, eu penso que é uma desculpa falaciosa, conveniente, e porque tu sabes que com a aprovação da Constituição de 2010, os mandatos do presidente José Eduardo dos Santos tinham sido zerados, não é? E praticamente, quando ele deixou o poder, só estava no primeiro mandato. Então, era muito conveniente, né? Mas, entretanto, eu penso que não é tanto isto que interessa, é que, na altura, as pessoas que lutavam viam que o problema do país estava essencialmente na longevidade do presidente José Eduardo dos Santos e que ele era o fator de instabilidade para que a situação do país continuasse a estar como está. Mas também, mesmo em 2015, quando se estava a fazer esse plano estratégico, já tínhamos percebido, ao longo do tempo, fomos amadurecendo a ideia de que o problema não era só o presidente José Eduardo dos Santos, era o próprio sistema, era o próprio MPLA, e tanto é que depois notou-se que ele foi vítima do próprio sistema que ele criou ou ajudou a construir, não é? Então, era essa a questão. Portanto, na altura era normal perceber que o problema era o presidente José Eduardo Santos, e tanto é que todas as contestações iam nesse sentido. Mas, pronto, hoje conseguimos notar que não era bem assim, e também era normal, né, na altura, ter essa percepção e as pessoas estarem erradas sobre determinados pressupostos, porque também éramos muito jovens e conseguíamos vislumbrar aquilo que que estava ao nosso alcance, não é? Então, sim, o mandato do presidente José Eduardo Santos influenciou, mas nem naquela altura, nem agora, era ou é o único problema do país. Portanto, é o sistema que se criou, que, inclusive, ultrapassa, se calhar, o próprio MPLA, porque provavelmente o próprio MPLA gostaria de libertar-se disso, mas que é uma situação que
já saiu do controle, né? Então, é esse ponto. Ok. Mas essa mudança de perspectiva, José Eduardo dos Santos, o culpado, e depois vocês perceberam, e fez aqui menção que mesmo ao longo ainda daquela época, acabaram de perceber que José Eduardo dos Santos não era o culpado como tal, mas era o sistema, como fez aqui referência, resultou Não, de não é que algum não era o estudo culpado, feito não era por o vocês? único culpado, não era o único, não é? Ou Ah, seja, não ok, era o único ok. problema, não era só tirar José Eduardo Santos que o problema ficasse resolvido. E tal como vimos, né? Aconteceu e vimos. Mas acontece que o José Eduardo Santos também teve, ou seja, e é um presidente que teve muita influência naquilo que é o país hoje, em termos de ganhos que se registaram desde o término da guerra. Era um presidente que, apesar das dificuldades que o país também viveu, mas ainda assim e isso fica claro porque nós temos um legado também claro de José Eduardo dos Santos naquilo que é a reconstrução do país, a aposta na educação, a aposta no setor da saúde, e nos mais variados setores, apesar de não ser ainda suficiente, mas ele teve um papel preponderante para aquilo que o país acabou por conquistar depois do conflito armado. Sim, claro, mas a questão que se coloca fazermos a comparação, né? Entre o que foi feito e o que devia ser feito. Porque, Sebastião, nós tivemos um período de guerra e aí houve conflito entre, vamos aqui resumir, UNITA barra MPLA, e nós compreendíamos no tempo da guerra que, pronto, era difícil criar estratégias, era difícil desenvolver o país porque o foco estava em encontrar a paz, não é? Entretanto, surge a paz e a cobrança que se faz é desde o período da paz. Tanto é que hoje, quando se fala das coisas que deviam ser feitas, é dentro do período da paz. Ou seja, o desenvolvimento econômico, não vamos falar de desenvolvimento, o crescimento econômico que o país teve entre 2002 a 2012 a 2013, não se refletiu na vida das pessoas. E nós hoje estamos a viver situações que podiam ser acauteladas antes. E porque nós vivemos Quais numa são essas economia. situações, Inocêncio? Quais são essas situações? Estamos a falar da pobreza, da precariedade. Hoje você tem problemas a todos os níveis, né? Na educação, na saúde, nas infraestruturas, saneamento básico, problema da pobreza, desemprego, corrupção. Portanto, são vários problemas que podiam ter sido resolvidos, Sebastião, e porque o crescimento econômico que nós tivemos de 2002 até 2012 podia servir para poder redistribuir melhor a riqueza que o país produziu, ou então o resultado desse crescimento econômico. Porque perceba uma coisa, nós temos uma economia que é petrodependente. Nesse período, o que devia se fazer era diversificar a economia, porque o petróleo ele é volátil, né? O preço do petróleo é volátil e o petróleo não é um produto estável, né, no mercado. Então, você podia diversificar a tua economia. E hoje, em que temos, por exemplo, hoje o problema nem é tanto do preço, né, do petróleo, mas da produção. Você tinhas capacidade de poder, então, usufruir de outros setores da economia que você criou quando, de facto, tinhas esse crescimento econômico, que hoje já não se resista com a queda de produção do petróleo em Angola. Mas qual era o foco? Era criar uma oligarquia que pudesse beneficiar interesses particulares, interesses partidários, e o país ficar na miséria. Então, quando falamos da questão
da má governação, quando se critica aqui o consulado do presidente José Eduardo Santos, é no sentido de que ele tinha a oportunidade de fazer com que o país hoje não tivesse nessa desgraça em que está voltada e termos um país melhor. Agora, nós estamos a viver uma situação econômica que é muito difícil voltarmos àquele período e não há expectativa de que isso venha a mudar daqui para frente. E, como resultado, nós estamos a ter fuga de cérebros, como é natural. É o que acontece em todos os países. Quando há crise, as pessoas querem procurar por melhores oportunidades de vida, abandonam o país, não querem estar cá para enfrentar mais essas dificuldades, porque as pessoas estão nisso há muito tempo. E a expectativa era de que, pronto, as coisas vão melhorar, os jovens têm que aguardar, não tenham pressa, que isso vai mudar. Mas quanto tempo mais vai se esperar para que realmente isso mude? Estamos aqui, nós praticamente estamos a relegar aqui a nossa juventude em função dessas situações todas. Tem os nossos filhos, virão os nossos netos. Não há expectativa de que isso venha a mudar daqui a 20, 30 anos, Sebastião. Mas é porque não se abraçou as oportunidades que tivemos lá para trás e que deviam hoje nos beneficiar. E, sobretudo, não estamos hoje também a pensar nas próximas gerações. E todas as coisas que temos estado a discutir ultimamente são coisas de há 20 anos, né? Já foram discutidas. Se você ouvir uma música de MCK de 2004, você vê que a realidade não mudou. Então, isso é um sinal de muita estagnação. Isso significa que você não está a crescer, não está a desenvolver, não tem expectativa para o futuro. E então, é verdade que o tempo da guerra pediu-se sacrifício ao povo. Nos primeiros anos da paz, podia-se perceber também que se pedisse algum sacrifício, mas depois de 4, 5, 10 anos, já não se justifica. Mas é porque não se fez o trabalho de casa quando realmente devia se fazer e, portanto, hoje continuamos em situações cada vez mais alarmantes e sem expectativas de mudança, Sebastião. Isso é que é grave. As pessoas perderam a esperança. E isto não é bom. Isto não é bom e não alimenta o patriotismo, não desenvolve, porque por mais que nós queiramos, as pessoas têm que estar aqui, as pessoas têm que ser instruídas, as pessoas têm que participar. Quando isso é coartado, quando a única alternativa que as pessoas encontram é sair do país, nós estamos relegados ao fracasso, Sebastião. Então, este é o problema. Eu não sei se... Não pensa que também há um discurso muito reducionista, porque quando se diz que o país está estagnado e não se faz nada, este discurso não é reducionista, porque se nós olharmos e do ponto de vista de estatística, conseguimos perceber que desde o término da guerra até hoje temos mais escola, temos mais hospitais, temos mais estradas, entre outros serviços sociais básicos. Enfim, não é um discurso muito reducionista dizer que não está exatamente a fazer-se nada? Não, e esse é que é o problema. As pessoas às vezes tendem a elevar a coisa nesse sentido. Pronto, eu foquei aqui um conjunto de coisas que estão mais e a percepção que fica é de que não se está a fazer nada. Não é isso. Ninguém fica no governo para não fazer nada, né? Estão a fazer coisas. Só que o que está a ser feito... Então está-se a fazer muita coisa. Não está a ser feito à medida das expectativas e não está a ser feito em Mas benefício... está sendo feito, sim. Não percebi? Está a ser feito, está a construir hospitais, está a construir hospitais, escolas, mas isto aqui não é algo que vai ao encontro ao resultado que nós queremos, porque resolver o problema da saúde não é construir só hospitais, resolver o problema da educação não é construir sala de aulas, é todo um sistema. Aliás, tu és professor e sabes como é que é. Você precisa criar uma infraestrutura condigna, de facto,
mas precisas formar os professores, você precisa olhar para o teu sistema de educação, para os manuais, você precisa olhar para resultados, você precisa ter uma educação que facilite as pessoas contribuírem para a edificação da sociedade, para o desenvolvimento da sociedade, você precisa ter mentes críticas, mas você está a coartar a liberdade, está a criar uma lei de fake news. Então, vocês têm uma estrutura toda que não facilita, de facto, o desenvolvimento. Está a ser feito, ok, mas em termos de resultados, o que é que temos? Você continua a ter pessoas que vão para o hospital, que só recebem receita, e depois vão comprar o medicamento. Você vai ao hospital, o médico passa os exames e tens que ir pagar numa clínica ao lado ou num centro privado para poder fazer os exames. As pessoas não são atendidas lá. Então, temos infraestruturas construídas, mas que não beneficiam, de facto, a maioria e não atendem às necessidades em termos de saúde, de educação, de saneamento básico. Né? O que está a ser feito são praticamente vá lá, elefantes brancos, né? Você tem, por exemplo, e dos hospitais, por exemplo, que são construídos novos, vamos aqui falar do antigo sanatório, que agora é Dom Alexandre de Nascimento, Hospital Dom Alexandre de Nascimento, Cardeal Dom Alexandre de Nascimento. Hoje ele tornou-se elitista, não é? Os hospitais que têm maior equipamento, sendo eles públicos, não é para o cidadão comum. E repare, Sebastião, há um médico que eu penso que foi sindicalista, foi o secretário do Sindicato dos Médicos, se já não estão em erro, e tem estado a apelar bastante em relação a essa questão, que o problema não está nos grandes hospitais, o problema está em construir hospitais próximos das comunidades, centros médicos primários, secundários, terciários, são esses que resolvem. Então, mas isso tudo precisa ser pensado, precisa se encontrar vá lá, um equilíbrio ou então um consenso entre todas as mentes pensantes em cada um dos setores e redefinir quais são os problemas e onde é que nós podemos pegar em termos de soluções. Mas você precisa ser plural, você precisa contar com todos, não é só com os membros do partido, por exemplo, do teu partido, porque desta forma vocês vão pensar partido, e essa é a lógica, né? Nós estamos numa lógica de governação como sendo do partido único, enquanto já estamos numa suposta democracia, que na verdade é mais pluripartidária do que propriamente um sistema pluripartidário do que propriamente uma democracia, não é? Então esse é que é o problema, Sebastião. Não é que não está-se a fazer, só que o que está-se a fazer não resolve os problemas, não está a nível da expectativa da resolução dos problemas que nós temos hoje. Isso é que tem que estar assente. Portanto, é isso. Agora parei de lhe ouvir, Sebastião, parei de lhe ouvir. Ok. Estás com o microfone desligado, então é melhor ligar. Ligue o microfone, por favor. Sim, agora hoje, sim. Hoje, olhando para trás, tem a percepção de que a vossa ação foi... Eu vou ter que sair, infelizmente, daqui a mais ou menos 5 minutos, porque tem um outro compromisso. Nós depois podemos remarcar um outro encontro. Sei que está muito bom, mas essa é mesmo a última questão também. Inocêncio, acha que o vosso papel, ou seja, a vossa foi determinante para a retirada do cenário político do presidente José Eduardo dos Santos? Determinante não diria. Eu acho que foi o culminar, né? As pessoas têm estado a ver no processo como sendo a primeira e a última iniciativa que, de facto, fez frente à longevidade do presidente José Eduardo Santos, mas não é verdade. Como eu contei aqui, o processo de luta começa até muito antes. Já havia há um jornalista, o
o Melo, já não me lembro o primeiro nome, que foi morto em 96. Nós já tínhamos pessoas como William Antonet, Filomeno Vieira Lopes, já tínhamos pessoas como o Rafael Marques, que lutavam muito antes de nós, que já enfrentaram prisões também. Em 2002, penso, tínhamos o partido PADEPA, que também, na altura éramos crianças, que já faziam manifestações, de Carlos Leitão, se não me engano. Nós, depois dali, tivemos um período de mais ou menos estagnação, mas continuava a crítica social. O movimento hip-hop já era muito forte, já era muito interventivo. E em 2011 acontecem as manifestações que, de facto, faziam frente diretamente ao presidente José Eduardo dos Santos, mas já houveram muitas outras. E houve toda uma sequência de luta até chegamos em 2015 com o processo 15 mais 2. Portanto, houve todo um processo de luta que culminou com o processo 15 mais 2, que desgastou a imagem do presidente José Eduardo dos Santos e depois ele ter que sair do poder. Mas, bom, nós sim, pode ser, vai lá, a última gota d'água, né, a ser entornada, mas não é essencialmente o que determinou a queda de José Eduardo Santos, a sua saída. Porque se não houvessem tantas outras lutas, aí temos que fazer aqui fé também. Há pessoas que foram mortas, por exemplo, como Caçuli Camuling, não é? E então, tanto a luta é muito maior que o processo 15 mais 2. É preciso que as pessoas percebam isto, né? Bom, se naquela E no fim estamos altura... a entrar para a reta final. Sim. Entrar para a reta final, mas eu gostava de fazer uma outra questão assim muito rápido. Como avalia o desempenho da oposição, né? Vamos falar de 2022 para cá. Como avalia o desempenho dos partidos na oposição? Olha, nós tivemos momentos em que a oposição e a sociedade civil tiveram em pontos de convergência. E nós tivemos esses momentos, eu penso que pelo menos em 2 momentos, né, em períodos eleitorais. Eu não falo 92 porque, pronto, eu era criança e também era difícil, né, haver convergência naquela altura porque era um período de guerra, né? As pessoas viam-se mais como inimigas do que como adversários. Mas, sobretudo, 2012 e 2022. 2012 porque depois das eleições de 2008, eu penso que a oposição, e aqui falando da UNITA, reformulou-se e conseguiu ganhar a atenção dos cidadãos dentro das cidades, e houve uma convergência de que, de facto, naquela altura podia-se fazer mudanças, né? Mas não ocorreu, e houve um desgaste em 2017. E tanto é que, se depois olharmos para o percurso daquilo que é a abstenção nas eleições, ela foi crescendo em função desse desgaste. Em 2022 também o Partido UNITA praticamente voltou a reformular-se ou a rejuvenescer-se com o consulado do presidente Adalberto Costa Júnior e, sobretudo, com a criação da Frente Patriótica, não é? Então, havia uma expectativa de mudança muito grande também em 2022 e que não aconteceu novamente. É importante realçar que não há nenhum processo eleitoral em Angola que não tenha sido denunciado como sendo fraudulento, e então a grande luta tem sido como contornar essa situação da fraude. E, ao não ser contornado em 2022, isso criou alguma desilusão nas pessoas, porque a população, os cidadãos pensam que a oposição devia ter feito mais. Não é para ser eleita, mas, sobretudo, para contornar a fraude e haver a tal almejada alternância. E o que eu tenho estado assistindo é de lá para cá,
há essa desilusão, não é, das pessoas, porque as pessoas sabem que, de facto, têm que votar para a mudança, mas essa mudança não ocorre porque os processos não são livres, nem justos, nem transparentes, e então a situação continua a ser a mesma. E isso faz perder a esperança, e por isso é que muita gente está, de facto, a abandonar o país, não é? E como sendo uma das soluções. Hoje, as pessoas não têm muita expectativa de mudança porque percebem que, mesmo votando, o resultado não será diferente daquilo que tem sido por conta da fraude eleitoral que ocorre em todos os processos, né? Então, esse é que é o problema. Hoje, nós não se critica o desempenho da oposição em termos de mobilização, mas, sobretudo, o grande desafio é como contornar a fraude e fazer com que, de facto, a alternância ocorra. Este é que é o problema e, ao não acontecer, de facto, gera essa desilusão que eu já referi por parte dos cidadãos. Bom. Inocêncio, rapidinho, mas é rapidinho. Há um elemento que marca a atualidade, que é o caso da filha de Jonas Malheiro Savimbi, Ginga Savimbi, que rompeu com a UNITA no final do ano de 2025, agora a surgir no nosso cenário com um projeto político, estamos a dizer aí do país, que é um projeto político que tem a testa Ginga Savimbi. Pois, por acaso existe essa nova linhagem, mas isso é um indicativo, Sebastião. Isso dá uma mostra de que, de facto, as pessoas deixaram de querer depositar confiança ou expectativa em outras pessoas e querem ser elas próprias a realizar a mudança que se espera. E, sobretudo, hoje há Aquilo uma como o Agostinho perspectiva. Neto fez referência, que não sou eu de quem espera, mas sou a pessoa de quem se espera. Exatamente. Normalmente, Enquadra-se sim, nesta máxima de Agostinho Neto. claramente, porque a juventude muitas vezes apoiou, né? Tanto os que apoiam a oposição apoiaram, e os que apoiam o governo, ou então o partido no poder, também apoiaram. Mas hoje, tanto de um lado como de outro, nota-se uma desilusão naquilo que é a perspectiva da juventude, e a juventude hoje pensa que a mudança que nós queremos não será materializada por esses partidos históricos e nem pelos mais velhos, porque não há aqui uma passagem de experiência dos mais velhos para a juventude, e tanto é que você tem a maior parte dos partidos que estão a surgir são partidos jovens. E então você vê que há aqui uma clareza em termos de ruptura geracional, e os jovens estão a pensar que o problema realmente são os mais velhos, que não estão a conseguir se entender, que não estão a conseguir realizar o país, que não estão a conseguir criar pontos de convergência para que, além das divergências partidas, se tenha em conta o país em si, não é? Haver uma agenda de nação que faça com que realmente o país seja realizado, né? E não havendo isso, temos hoje a Ginga Savimbi, temos o Partido Liberal, que também é dirigido por Luís de Castro, que é jovem, temos o Mbanza Anza, que também criou partido, tens o Gitafinha. Alguns são projetos, alguns ainda não estão legalizados, né? Ainda não estão, mas estamos a falar, a Ginga também ainda não está legalizada, né? Mas estamos a falar da intenção, né? A intenção, a juventude quer estar, não é, ativo na política para poder realizar a alternância ou a mudança que se espera, porque deixou de depositar confiança aos mais velhos. Eu penso que é a leitura que Mas a Ginga tem uma particularidade por ser a filha do fundador do maior partido na oposição em Angola. Obviamente tem essa particularidade, mas, entretanto, não foge da lógica do fato de que ela perdeu a expectativa dentro do próprio partido, até porque ela hoje já não é membro do partido, ela saiu, né, do partido. Sim, rompeu. E ela podia ter ido também
filiar-se ao MPLA, ou para já, ou à Casa C. Mas, bom, assim como tivemos em 2020. Se não percebi a última questão. Sim, eu dizia que essa questão de filiar-se num outro partido, nós temos um exemplo muito recente, que é o facto de um dos filhos de Savimbi ter apoiado João Lourenço nas eleições de 2022. Pois, assim como a Tizé apoiou a UNITA, não é? No partido 2020. Sim. Pois, Isso mostra, podia ser parece, que o assim. nosso processo de... Yeah. Podia ser assim. Pois, sim. podia ser, mas não foi. Sim. Isso significa que, de facto, deixou-se de depositar confiança tanto num como no outro, e cada um quer ver uma alternativa diferente para poder cumprir as suas expectativas, não é? Sim. Pois é. Bom, então, Sebastião, eu não consigo te ouvir, travaste novamente, mas penso que vamos já fechar, não é? O nosso convidado Inocêncio de Brito. Inocêncio, muito obrigado. Obrigado, Sebastião, pelo convite. E até Inocêncio, nós agradecemos a sua presença aqui. Sim. Muito obrigado, Sebastião, pelo convite, e também estamos aos com internautas que nos acompanharam. Muito obrigado. Sim. Está com problema de sinal, não conseguem ouvir? Pois. Estamos com dificuldades em termos da internet, estamos com alguma dificuldades na internet, mas foi possível aqui entendermos que Inocêncio também agradecia então àqueles que nos acompanharam ao longo da nossa conversa. Muito boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, igualmente. Estamos juntos. Um abraço.